Seja muito bem-vindo ao quarto módulo e nós vamos falar agora sobre modelos de raciocínio para a prescrição da corrente terapêutica ideal para o seu paciente. Pois é, você precisa ter uma sequência lógica na sua cabeça para quando você estiver com a corrente do lado e o paciente do outro, você saber prescrever do jeito certo. E nós vamos seguir aqui todo um passo a passo, onde você vai ter a autonomia de escolher a corrente certa e passar parâmetro por parâmetro, sem depender de ninguém, com toda a autonomia e segurança. Isso vai lhe dar base para o quinto módulo, onde nós vamos falar um pouco sobre a prática baseada em evidências. E nesta prática baseada em evidências, um tripé precisa ser formado. Primeiro, é a evidência, que nós vamos discutir a partir do quinto módulo. Segundo, que é a habilidade técnica de manuseio e segurança da prescrição, que é o que você está adquirindo até esse momento. E depois, você ter a habilidade de passar isso para o seu paciente, para que ele tenha um papel participativo na decisão do tratamento. Então você vai poder passar com segurança tudo aquilo que você está aprendendo e fazendo com o seu paciente, tá certo? Então vamos lá, deixa eu mudar aqui de tela. Nós vamos agora para a tela, ótimo, maravilha. E nós vamos prescrever. A melhor forma de a gente pensar um modelo de raciocínio é lembrando como você aprendeu na graduação. E a primeira coisa que você aprendeu foi a parte técnica das correntes, para daí você entender os efeitos fisiológicos que ela gera e daí os benefícios terapêuticos. Só que quando você está com um paciente na mão, você primeiro enxerga os benefícios que você quer dar para ele. E esses benefícios, eles são geralmente controle da dor, fortalecimento, ganho de edema. Existem uma série de objetivos que eu já passo para você, tá bom? Então, considerando dessa forma, nós temos aqui os benefícios terapêuticos. Em cima dos benefícios terapêuticos, você vai ser capaz de entender os efeitos fisiológicos e esses efeitos fisiológicos vai lhe dar capacidade de escolher a corrente terapêutica que você precisa para o seu paciente. Só que depois disso, você vai precisar prescrever parâmetro por parâmetro. E isso é algo crescente, é uma crescente que você vai ganhando confiança e prescrevendo de forma sistematizada, para que depois você entregue dentro de todo o planejamento do início ao fim. Ou seja, entra aí o número de sessões, o resultado que você vai mensurar e tudo isso você tem que entregar e dizer para o paciente, ó, o que eu planejei foi isso daqui e dessa forma que nós vamos proceder. Só que para isso a gente precisa relembrar quais são os benefícios terapêuticos e são pelo menos 10 aqui listados para nós profissionais da área de reabilitação conseguimos realizar. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode fazer com muita maestria é o gerenciamento da dor do nosso paciente, a tal eletroanalgesia. Tá certo? Que a gente vai estudar a fundo, com muito princípio científico baseado o nosso tratamento. Além disso, fortalecimento muscular, controle e reparação tecidual, redução da espasticidade, tem muita evidência que a gente pode discutir sobre isso, condicionamento cardiovascular para aqueles pacientes durante o tratamento cardíaco, da reabilitação cardíaca, nós podemos trabalhar o controle postural, seja pacientes ortopédicos ou pacientes neurológicos, trabalhar a reabilitação pélvica com controle dos músculos, nós podemos fazer controle da marcha do nosso paciente, dividi-la em subfases e trabalhar também a fase completa da marcha, nós podemos trabalhar na redução de edema, além do recovery também, que é a recuperação muscular pós-treino, a gente pode trabalhar também, e melhorar a função respiratória, principalmente para aqueles pacientes que estão acamados, aqueles pacientes que por algum motivo perderam a força da musculatura respiratória, a gente pode trabalhar especificamente na função respiratória também. Então aí já está listado pelo menos 10 grandes objetivos que a gente pode pensar, 10 grandes benefícios terapêuticos. Em cima desses benefícios terapêuticos, eu vou te ensinar a escolher as correntes corretas, embora você já tenha aprendido que basta ter uma para conseguir alcançar todos esses objetivos. E eu volto a repetir, você só precisa de uma das correntes. Espero que você lembre quais são. Se você lembra, escreve aí na descrição quais são e qual a que você tem, tá certo? Mas eu vou listar todas elas aqui. E nós temos aqui as seguintes: TENS-FES, russa, australiana, interferencial, corrente galvânica polarizada, MENS, que são as microcorrentes, e a corrente pulsada de alta voltagem, tá? Você ter TENS, alce ou russa vai resolver sua vida para todos aqueles objetivos que eu acabei de listar para vocês. Você não precisa ter tudo, você precisa ter a corrente certa, ou no máximo 2 correntes, vai lhe satisfazer plenamente, tá certo? Então vamos lá. Entendido isso,
Você já entendeu quais são as correntes que você pode escolher? E nós vamos falar sobre cada caso com a corrente que você tem. A gente vai precisar agora prescrever, ou seja, calcular a dose. E a dose nós vamos dividir em dois blocos. Nós vamos pegar, por exemplo, tá? Vou pegar aqui o exemplo do TENS e FES. E dentro do TENS e FES, nós vamos ter primeiro os parâmetros técnicos do aparelho, que nesse caso são frequência, largura de pulso, intensidade e o tempo de aplicação. A partir do momento que você programou no aparelho, você precisa se voltar para o paciente e prescrever os parâmetros clínicos, que são, por exemplo, tamanho e tipo do eletrodo, posicionamento do eletrodo, número de sessões e o número de sessões por semana. Tudo isso prescrito da melhor forma, você vai conseguir ter o melhor resultado clínico possível. E isso daqui eu costumo dividir em dois blocos, tá? São os parâmetros técnicos e os parâmetros clínicos. Esses 8 parâmetros, eles precisam ser identificados em todos os seus protocolos de tratamento. E não precisa seguir à risca aquilo que uma evidência traz. Você pode ter flexibilidade para isso. Por isso que eu dei para você informações chaves no módulo 1, para que você saiba exatamente como raciocinar em cima de cada um desses parâmetros, principalmente dos parâmetros técnicos, tá? E a gente trabalhando dessa forma, a gente vai conseguir ter, de fato, uma boa prescrição. Pois é, grava aí esses 8 parâmetros, que nesse caso para o TENS e FES são 8, mas se a gente tivesse com a corrente russa ou com a corrente australiana, seriam os parâmetros manipuláveis no aparelho, tá? Então fica atento aos parâmetros manipuláveis no aparelho para que a gente nunca mais erre de jeito nenhum. Na próxima aula eu vou falar sobre possíveis contraindicações das correntes elétricas para você ficar atento e estar atualizado com a literatura que existe no momento para a gente discutir sobre isso, tá certo? Então vamos lá, vamos para a próxima aula. Grande abraço!